Aquário. Chegamos novamente na polaridade Yang, dessa vez sob a regência do signo de Aquário. Aqui nós encontramos novamente um signo do elemento ar, portanto a ação está voltada para o intelecto. Aquário é o terceiro nível do elemento ar. Aqui a gente conclui a compreensão final do que representa esse elemento. Mas antes disso, vamos entender o que significa Aquário. Aquário é o elemento ar da modalidade fixa. Isso modifica o funcionamento e a compreensão do signo. A modalidade fixa, como o próprio nome diz, representa aquilo que é fixo. Então, quando a gente estuda Aquário, a gente entende que Aquário é um signo de ideias, elemento ar, fixas. Mas por que ideias fixas? Qual a necessidade dessas ideias fixas? Eu poderia dizer que o nosso lado Aquário representa a necessidade da reformulação do sistema. Para isso, a gente vai ter ideias fixas, a gente vai ter ideais, a gente vai pensar num futuro mais promissor do que o sistema hoje nos apresenta. Isso é Aquário. A gente está vindo de Capricórnio, que representa o sistema e o conservadorismo. Aquela parte que de alguma forma funciona e de alguma forma precisa ser mantida. Porém, o zodíaco e a vida por si só, ela é contraditória e paradoxal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um signo que representa a necessidade de conservar as coisas, Capricórnio, a gente tem um signo que já representa a necessidade de transpor e de reestruturar esse sistema. Isso é Aquário. Quando a gente fala de ideia, a gente de alguma forma recebe essa ideia. Não é uma coisa que a gente constrói, ela vem, ela brota. Então, quando a gente fala de Aquário, do desenvolvimento desse signo, a gente está falando da abertura para a nossa mente receber coisas não antes pensadas. E com isso, a gente traz progresso para o mundo. O símbolo do signo de Aquário são 2 raios. A gente pode entendê-lo como energia, vibração. Quando a gente fala de energia, a gente lembra de forma literal da energia elétrica. A energia elétrica pode ser vista como uma questão inovadora, tecnologia. Isso tudo significa Aquário. Vejam quantas transformações o mundo já não passou depois que a energia elétrica foi descoberta. Imagine uma época remota quando a energia elétrica ainda não existia. Como que as pessoas viam essa questão? Mágica, magia, algo de outro mundo, algo incompreensível. O que será? Aquário vai representar de alguma forma aquilo que, enquanto a gente não compreende por completo, a gente vai traduzir como magia, mágica. A astrologia, ela é regida por Aquário, ou seja, o mistério do mapa astral, uma pessoa saber fazer uma leitura de um mapa, por exemplo, carrega um mistério por trás. E como esse mistério não é explicado facilmente, a pessoa já denota que a pessoa tem um dom para poder fazer a leitura de um mapa, sendo que, como a astrologia é regida por Aquário, Aquário é um signo de ar, então a astrologia ela é completamente mental, ela é completamente racional. Apesar de incluir todos os outros elementos, a gente consegue compreendê-los a partir da nossa mente. Essa é a astrologia, esse é Aquário. Justamente por Aquário representar o progresso, a gente precisa entender que para um país progredir, por exemplo, é necessário a união das pessoas. Para essa união acontecer, essas pessoas precisam compartilhar dos mesmos ideais. Isso é Aquário. Então, de alguma forma, Aquário, como poder concentrado nos grupos, em pessoas que estão unidas a fim de um mesmo ideal, faz com que Aquário tenha o objetivo de transgredir o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, de uma única forma de gerir o sistema. Então, Aquário vai progredir. Aquário vai querer quebrar, de alguma forma, os sistemas de pirâmide. Aquelas pessoas que detêm muito poder sobre outras. Isso é Capricórnio. Aquário é a transgressão de tudo isso. Existe a necessidade dessas pirâmides de alguma forma, porém, desde que elas não sejam desumanas. Quando elas beiram a desumanidade e a escravidão dos outros, Aquário entra em cena,
se rebelando contra esse sistema, querendo naturalmente derrubá-lo, porque a gente precisa evoluir. A gente já encontra o nível social desde Sagitário, e aqui a gente encontra um nível voltado para a melhoria da sociedade. Isso é Aquário. Se o sistema funciona de uma forma, só que essa forma já está antiquada, já está obsoleta, já está ultrapassada e não está mais atendendo às necessidades das pessoas, do coletivo, Aquário vai trazer a rebelião, vai trazer a ruptura de tudo isso. Se Aquário vai representar o signo do ser humano, as minorias precisam ser incluídas. Porque o objetivo aqui é que a gente compreenda que nós somos e estamos todos interligados uns com os outros. Portanto, as questões de militância, por exemplo, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas se revoltam com a forma como as coisas estão indo, isso tudo representa Aquário. Os direitos humanos estarão sendo cobrados incessantemente porque essa é a função de Aquário. Trazer de alguma forma a igualdade à medida do possível. Aquário vai nos lembrar que estamos interconectados, portanto, uma só voz levantada contra o sistema é rebeldia. Todas as vozes voltadas contra o sistema é rebelião. Porém, como todo signo tem um regente, a gente precisa entender e compreender também o seu planeta regente. No caso de Aquário, a gente encontra 2 planetas regentes. Um planeta que exerce uma regência tradicional ao signo de Aquário é Saturno. Antes da gente conhecer o regente moderno de Aquário, a gente precisa também compreender a função de Saturno também como regente do signo de Aquário. Então Saturno rege Capricórnio, como a gente já viu até aqui, representando a necessidade da responsabilidade social, representando a necessidade da criação e da formulação de estruturas. Como regente de Aquário, ele também traz consigo essa necessidade da responsabilidade social, ao mesmo tempo que, por si só, a natureza já representa a necessidade do progresso. Então, uma frase que representa perfeitamente a regência de Saturno sobre Capricórnio e Aquário é a frase que a gente encontra na nossa bandeira: ordem e progresso, Capricórnio e Aquário. Como regente de Aquário, Saturno vai representar aquele conservador de ideias. Então, da mesma forma que para poder você criar uma estrutura, um sistema, dar vida a uma empresa, você precisa de um certo conservadorismo e levar em conta a compreensão e a necessidade do elemento terra, para poder você trazer ideias e ideais, você também de alguma forma precisa conservá-las. Caso contrário, você se dispersa o tempo todo e você não tem necessariamente um foco. Daí a gente lembra novamente que Aquário é um signo do elemento ar, da modalidade fixa. Então Saturno, como antigo regente de Aquário, vai nos lembrar da necessidade de, se vamos reestruturar o sistema, a gente precisa criar uma nova ordem. Nova, Aquário, ordem, Capricórnio. Caso contrário, o sistema simplesmente se romperia por completo e a gente viveria de uma forma completamente incivilizada. Não é essa a proposta. A gente está vindo de Capricórnio, portanto a gente precisa manter também a estrutura e a compreensão do que esse signo representa. A gente está progredindo, mas não necessariamente destruindo tudo ao nosso redor. Essa é a função de Aquário. Porém, como eu disse, se Aquário apenas levanta a própria militância com rebeldia, ele não vai sair do lugar e vai viver de uma forma um tanto utópica. Mas quando a gente compreende a partir do nosso lado Aquário que estamos todos interconectados e que apenas a união faz a força, aí sim a gente consegue reformular o que está de alguma forma insatisfatório para as nossas vidas.